Tu vai pra casa, tu vai rezar. Aí tu vai pegar aquela tua vela de batismo, catequese da crisma, e aí tu vai fazer assim, ó, tu vai orar. E aí, a chama da oração tá acesa. Só que vai ter um momento, depois de tanta reza, depois de tanta oração, cantou o hino, fez louvor, leu um salmo, que a vela acabou. Aí eu te pergunto assim, você estava queimando o quê? Os pecados, professor? Não. Você estava queimando vela. Você estava reagindo à vela com oxigênio produzido pelas cianobactérias. Aí eu preciso saber de ti, mas eu preciso saber de você. Depois que a chama da oração apagou, ou seja, acabou a vela, acabou o oxigênio do planeta Terra? Sim ou não? As pessoas, assim, em locais distantes, acabaram morrendo sem oxigênio por causa da sua oração? Sim ou não? Então, o que mantém acesa a chama da vela, a chama da oração? A minha fé, professor, a minha fé. Não? É o reagente limitante, chamado vela. O oxigênio tem em tanta quantidade, que ele está em excesso. Ele está sobrando, graças a Deus. Por isso que as pessoas podem lá fazer o seu louvor e as outras não morrem sem oxigênio. Ah, pessoa, que exemplo idiota. Eu sei. Mas a questão não é essa. A questão é que na hora da prova, muita gente se atrapalha com isso. Porque está acostumado a olhar um reagente só ou não ter duas massas diferentes de reagentes numa mesma reação. E daí quando o pessoal não sabe o que fazer. E a pergunta mais comum é, onde eu boto o número? Né? O pessoal fica irritado. Enfia! Não. Olha a elegância, olha a classe. Não. Quando você tem dois números e você não sabe o que você faz, você lembra do exemplo da vela. Lembra que quem determina a chama da vela não é o oxigênio do mundo, é a vela, porque ela está em menor quantidade. Assim como quem determina a brasa no fogo, na churrasqueira, não é o oxigênio do planeta Terra, é o carvão. E assim como quem determina o quanto de fogo vai ter no seu cooktop, é o gás e não o oxigênio que você tem para respirar. Então, essas exemplificações que eu dei para você, elas são muito didáticas para você entender um terceiro caso, e sinceramente o último, porque o quarto ele não é bem um caso, ele é só uma equação um pouquinho maior, você vai entender o que eu estou dizendo logo logo. Mas isso serve muito bem para você entender reagente em excesso e reagente limitante. Vamos lá? Assim, querido. O reagente em excesso e reagente limitante mostra quem é que manda na reação. E quem manda na reação é o limitante. Com perdão da redundância, o limitante limita a reação. Limita a reação. Muita gente não entende muito bem o que isso significa, mas o professor está aqui para te fazer entender. Portanto, ou seja, determina a quantidade de produto formado. Quantidade de produto que é formado na reação. Ok? Formado. Então, quando você tem uma reação onde você tem quantidades de reagente diferentes, você tem que descobrir sempre quem é o limitante. Quem é a vela, no exemplo da vela e oração. É isso que você precisa saber. Então, como é que eu faço, professor? Tem um jeito super fácil. Eu sempre recomendo esse, que, a meu ver, é o melhor jeito. Você vai fazer, mais uma vez, regra de 3 composta. 3, professor. Eu sei, culpa não é minha. Primeira linha, você vai tirar o valor do seu reagente, eu vou chamar de reagente A para não haver confusão, que vai consumir o reagente B. E ele vai formar o produto P, assim, produto.
tá? Da primeira linha aqui. Quantidade de produto da primeira linha. Então, esse reagente B e esse reagente A são todos os reagentes que você tirou da sua tabelinha MMMV. Então, você vai lá coletar as informações para saber qual é a proporção entre um e outro, ou seja, quantas vezes um é maior que o outro. Isso que significa proporção. Agora, você vai para a segunda linha. Segunda linha. Na segunda linha, você vai pegar o reagente A, só que com uma nova quantidade que será dada pela própria questão. E você vai comparar quantas vezes esse reagente A é maior ou menor que o B. Porque não vai ser igual em cima. Não vai ser a mesma proporção. E isso mostra um erro. Tudo bem? Dessa maneira, você vai precisar pensar um pouquinho e descobrir quem é o seu reagente limitante para achar o X da questão, que vai ser a nova massa de produto, ou nova quantidade de mols de produto, ou nova, enfim, novo volume de produto. Tá, professor, mas isso não é tão difícil, o outro é bem pior. Sim, rendimento é muito pior. Bah, isso compara. Mas aqui, ó, eu vou te mostrar qual é a grande sacada aqui. Quando você quer saber quem é o limitante e quem é o excesso, porque eu já vi muita gente se atrapalhar, você precisa ver quantas vezes variou ou mudou na proporção. Você precisa ver quem é que ficou com uma menor quantidade estequiométrica. Olha, falar em menor quantidade estequiométrica é polido, é, enfim, normal, é manual, sabe? É explicação de cartilha. Para muita gente, menor quantidade estequiométrica não faz sentido nenhum. Então eu quero que você guarde assim. Daqui para cá, você vai ter um fator de multiplicação, tá vendo? Vai ter um fator. Pode ser, sei lá, 0,2, 0,3, não interessa. 3, 4, 5, não importa. Daqui para cá, você vai ter outro fator de multiplicação, que eu vou chamar de Z. Tá bom? Tipo, daqui para cá você vai ter multiplicado por... Não pode dividir, é que dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 0,5, você sabe muito bem, muito melhor que eu. Então, esses dois fatores de multiplicação vão servir para indicar quem é o excesso limitante. Você vai escolher assim, ó, o limitante é quem tem o menor fator. Menor fator. Ou o Y ou o Z. Assim. Ponto. Aí não tem erro. Tu nunca vai errar. Nunca, nunca vai errar. Tá? Independente da explicação que vão te dar, eu já vi muitas questões de limitantes, vocês vão fazer agora, a URGS adora limitante, né? E é bobinha, a questão da URGS é sempre muito bobinha. Então você vai descobrir quem é o limitante a partir do menor fator de multiplicação. Porque quem variar menos, quem mudar menos, for multiplicado pelo fator menor, estará em menor quantidade estequiométrica. E quem está em menor quantidade estequiométrica é a vela da sua oração. E é isso que você precisa, procurar a vela da sua oração. Então, só tem um jeito de saber. O aluno afoito, ele lê isso aqui. Determine o reagente em excesso, o limitante e a massa de água na reação de 5 gramas de hidrogênio com 64 de oxigênio. Ele pensa, pra que tanto teatro? 5 é menor que 64. Fechou. 5 é o limitante, 64 é o excesso. E o que aconteceu? Mais um erro. Cometeu. Né? Exatamente. Por quê? Querido, porque não é assim que a gente vê. A gente tem que olhar a variação. Tá, professor, mas é que é muito confuso, é muito difícil, a explicação não está clara. Eu vou me esforçar. Vamos lá. Vou me dar o meu melhor. Vamos seguir aquela clássica dica que o professor sempre te deu. A primeira linha sempre sai da tabelinha, nunca mudou, sempre sai da tabelinha MMMV. E a segunda das informações do exercício. O exercício me deu 5 gramas de hidrogênio, reagindo com 64 de oxigênio. E a pergunta da questão é, quanto de água oxigenada vai se formar? H2O2. Tá vendo? Assim. Ah, mas é meio parecido com o que tu escreveu ali, né? Uhum. Exatamente. Tá, mas a primeira linha o que eu faço? Primeiro respira fundo, tranca, solta. Tá quase lá, calma, falta pouco, já te liberto. Você precisa procurar nessa tabelinha MMMV o quê? Você vai procurar massa de hidrogênio.
Tá aqui. Mas você só está fazendo isso porque está balanceado, né, professor? Genial. Genial. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Muito bem. Tá, então eu vou continuar. Massa do oxigênio. E eu preciso pegar a massa da água oxigenada também. Muito bem. Então como é que eu faço isso mesmo? Deu um branco. 1 vezes 2, 2. 16 vezes 2, 32. 1... Ah, não, nem vou fazer, porque a massa se conserva, né? O Lavoisier, aquele que perdeu a cabeça. Como é que é? Lei de conservação das massas. Então, toda a massa dos reagentes tem que estar nos produtos, né? Sim. Então, quer dizer que 2 mais 34 tem que ser a massa do produto, né? 32, desculpa, falei que burro. Exato. Então, a massinha do produto vai ser 34. Se você não quiser fazer a soma lá em cima, faça a soma aqui embaixo. A massa tem que ser igual. Tá, professor, então deixa eu ver se eu entendi. Significa que eu vou ter 2 gramas de hidrogênio estão para 32 gramas de oxigênio e formarão 34 gramas de água oxigenada. Tá daí? Querido, agora é com você. Ó, olha para esses dois aqui. Você conseguiu descobrir quem é o excesso e quem é o limitante? Óbvio que não. Não, querido, conseguiu sim. Ó, daqui para cá, aumentou quantas vezes? Pá, professor, é que 5 é número ímpar, né? 5 pela metade. 2,50. Então, 2,50 vezes 2, 5 pila. Tá, mas, opa. Aqui, ó, daqui pra cá não aumentou. Ah, pensa que me pega? Não aumentou 2,5 vezes. Aumentou 2 vezes. Pois é. Quem é que teve o menor fator de multiplicação? O limitante, querido. Ele é tua vela nesse caso. Então, se você quiser entender agora olhando assim, fica muito fácil. Quer ver, ó? 2 gramas de hidrogênio consomem 32 de oxigênio. Portanto, se você tem 64 de oxigênio, ele vai consumir 4 gramas de hidrogênio e não 5. Ah, professor, ficou ruim a leitura, leu pessimamente. 32 de oxigênio somem com. 2 gramas de hidrogênio. 64 de oxigênio somem com. 4 gramas de hidrogênio. Assim. Tá, mas o que vai acontecer com o que sobra? Graças a Deus sobra oxigênio no mundo depois que você reza. Sobra. Excesso. Fica lá. Assim. Prontinho? Tá, mas tu não respondeu tudo. Tu não disse quanto vai se formar de água oxigenada. Tu tens razão. Daqui pra cá, você multiplica por 2, porque tem que ser o seu limitante. E a proporção do limitante é que conta. Não, no caso da vela da oração. Aí sim. Aqui não, querida. Aqui não porque, ó, 32 gramas de oxigênio somem com 2 de hidrogênio. Então, 64, que é o dobro, são capazes de sumir com 4 de hidrogênio. Tudo bem? Portanto, como você tem 5, 1 grama de hidrogênio não vai sumir, não. A tua cabeça vai começar a brigar contigo porque ela vai dizer assim, não, 5 é menor que 64. É menor. Menor não pode ser excesso. Mas não é isso que indica o excesso. É a proporção. Tudo bem? Então, seja forte, né? Não sucumba à sua cabeça. Os nossos sentidos nos pregam peças. Então, aqui vai te dar 68 gramas de água oxigenada, porque esse é o limitante. Tudo bem, queridos? Eu me fiz entender, consegui ser claro. Todo mundo entendeu? Bom, antes então de fazer uma questão, eu queria já mostrar o quarto passo, porque o quarto caso, sinceramente, não é bem um caso. É só uma equaçãozão, reaçãozona. Eles mostram várias etapas de um mesmo processo. Então você só faz relações interdependentes. Portanto, gostaria de convidá-los aqui para encerrar assim a nossa aulinha de hoje. Reações consecutivas. As reações consecutivas são reações que são interligadas. Uma depende da outra, efetivamente. E são reações nas quais você não pode ignorá-las, tipo, não pode fazê-las de forma estanque. Não entendo estanque. Tipo, essa
separada desta, entende? Isoladas, assim. Elas são dependentes. Não, péssima explicação. Tipo, ó, esse K2O fez água. E aí formou isso. O hidróxido de potássio, esse hidróxido de potássio, reagiu com ácido fosfórico. Então é como se você pegasse isso aqui, ó. E botasse aqui, ó. Exato. Aí você tem a equaçãozão. Ah, professor, péssima explicação. Eu aprendi de outro jeito. Eu faço um sistema, corto tudo que está do lado do posto, que sobrou a equação. Olha, querido, até dá para fazer. Mas assim, depende da pergunta da questão. Eu não gosto de explicar desse jeito. Porque dependendo da pergunta da questão, ele pode te perguntar dentro de uma etapa, um participante, e você pode se atrapalhar. Então, eu prefiro que você faça uma sugestão assim, ó. Você pega e só balanceia toda a equação, equaciona todo o processo, pois são interdependentes, e aí você tem, como se fosse a primeira linha da equação, né? Só regrante 3, desculpa, uma equaçãozão, que é isso aqui. Não entendi, professor. Vamos lá. Vamos tentar balancear essa equação, mas não sei nem como começar, tentando. Mas por quê? Porque é tentativas o nome do método. Aí vamos tentar, vamos começar assim. Quem é que eu poderia olhar assim que enfim, sabe, perdura, começou aqui, nesse ponto, que é o ponto inicial, e terminou aqui, que é o ponto final? Oxigênio. Mas que o oxigênio entrou também no processo por aqui, né? Quem sabe não. Fósforo. Mas que não tem fósforo aqui em cima, né? Quem sabe não pega o fósforo, não. Hidrogênio. Eu gosto muito de hidrogênio. E concordo, também gosto. Mas é que entrou uns hidrogênios aqui também, baixo astral, né? Então, olha só, não pega. Mas, professor, não sobrou ninguém. Sobrou, querido, sobrou o K. Então, é mesmo. O K começou aqui e terminou aqui. Então, vamos pegar o K. Só um pouquinho, já te liberto. Vamos pegar o K. Então, comecemos assim. Você vai ter ali 3 Ks no final. Tá, professor? Então, se aqui tem 3 Ks, aqui tem 3. E aqui, então, eu tinha que ter 3, porque elas são interdependentes. E aqui, pronto, sentei na graxa. Como é que eu vou fazer? Olha só, eu pensei que era fácil, disse que era fácil. Não está sendo fácil para mim. Querido, quando isso acontece, você segura na mão de Deus e vai. Você acredita. Se não deu da primeira vez, tente outra vez. Exatamente. Aí você vai fazer assim, você vai multiplicar por 2. Eu adoro multiplicar por 2, isso dá um número par. Eu adoro também, gosto muito de números pares. Aí você vai ter, 2 vezes 3 do potássio vai dar 6. Uhul. Isso. Então, se você tem 6KOH, significa que aqui em cima você tem que ter feito 6KOH, porque nada se cria, nada se perde. Tá, mas e como é que vai... Calma. Para dar 6K, é só multiplicar por 3. Prontinho. Mas eu sei, o resto, também tô aflito. 6Hs aqui. Então tem que ter 6Hs aqui. Aí você bota 3, porque 3 vezes 2 dá 6. Tá, mas debaixo, eu vou te ajudar. Você tem 2 fosfatos aqui, 2PO4. Aí você multiplica por 2 aqui, assim. Aí vai dar, mas calma, 6Hs aqui mais 6Hs dá 12. É só multiplicar por 6, porque 6 vezes 2 dá 12. Tá, e por que tu fez tudo isso? Porque daí você olha o pronome. Qual? Pronome qual? Ele vai indicar para você qual é a pergunta. Então, qual... Não foi uma piada idiota, foi sem querer mesmo. Porque eu sou idiota, faço piadas idiotas, eu sei disso. Mas qual será a quantidade... Ai, Jesus. Qual será a quantidade, tá vendo, ali, de matéria DK3PO4 em mols? Então, como eu te falei, a estéquio básica. X mol DK3PO4, você vai obter com o consumo de 2 mols de K2O. A informação do exercício eu boto embaixo, né, professor? Genial, querido, Deus te conserve. Tá, e o que eu faço em cima? Tabelinha MMMV. Então, na primeira linha, você extrai da tabelinha MMMV. Tá, professor, e o que eu olho da tabelinha MMMV? Mol, né? Porque tem mol e mol, você olha o mol. Mol é só olhar o númerozinho da frente, né? Tá, então você vai olhar esse daqui e esse aqui. Tá vendo? 2K3PO4, então vai formar 2 mols de K3PO4. Assim. E isso vai gerar 3 mols de K2O.
Prontinho. Tá aí a sua conta. Tá? 2 para 3, ou 3 para 2, 2 para x. Essa vai ser a sua continha. Você vai ter que... Vai ter que o quê, professor? Vou fazer. Ó, faz assim, para finalizar assim, fechar com chave de ouro a stack, faz uma regra de 3 multiplicando em x, tá? Faz, só para dizer que você nunca fez. 3 vezes x. X vai ser igual a 4 terços. Calma, 4 terços é igual a 3 terços mais 1 terço. 3 terços é igual a 1. 1 terço é igual a 0. 3. Então vai dar 1,33333. Isso. Essa é a sua continha. Mol. Pronto. Simples assim. Tudo bem, queridos? Doeu? Deu tudo certo? Eis a temível estequiometria. Tá? Ela pode mostrar suas garrinhas, existem questões horrendas, mas como eu falei para vocês, vocês vão ter às vezes mais trabalho do que efetivamente, sabe, raciocínios difusos, questionamentos assim sem sentido. Então, com essas dicas que o professor deu, se você seguir, eu tenho certeza que você chega lá sem maiores dificuldades. Eu não vou fazer a questão, vou botar lá no tema para